A busca da harmonia entre o Legislativo, o Judiciário e o Executivo foi o motivo do encontro. O convite do presidente do Supremo Tribunal Federal ao presidente do Senado para a conversa veio após os atos que aconteceram no dia 1º de maio, com pedidos de intervenção militar e fechamento da Suprema Corte. É importante que não falte o diálogo para as reflexões, para a tomada de decisões, para o amadurecimento dessa relação. Portanto, um encontro que considero proveitoso, importante e que não se encerra por aqui. Algo que nós não podemos esquecer, de garantir a lisura e o bom andamento do processo eleitoral. Ou seja, a garantia que a sociedade pode ter a partir de todas essas instituições, que nós temos um mecanismo eficiente de coleta de votos do processo eleitoral através das urnas eletrônicas, que eu insisto em dizer que são confiáveis, e o Tribunal Superior Eleitoral tem trabalhado muito para conferir essa transparência, inclusive com sujeitos da sociedade civil e dos próprios poderes. Sobre a graça concedida ao deputado federal Daniel Silveira pelo presidente da República, Pacheco explicou que não cabe ao parlamento sustar o decreto presidencial. Mas pode o Congresso Nacional refletir e aprimorar a legislação para que graça, indulto e anistia possam ter critérios para a sua outorga. Obviamente que isso não alcança fatos pretéritos, mas pode ser uma disciplina útil para o futuro, para se evitar que no seio da sociedade se gere um sentimento de impunidade, de que, por exemplo, o Poder Judiciário não tem a palavra final em matéria de justiça penal. Já há propostas legislativas nesse sentido, há uma proposta de emenda à Constituição, e parece que há projetos de lei também já apresentados nesse sentido. Essa é uma avaliação que vai precisar ser feita, qual o instrumento legislativo próprio para se estabelecerem esses critérios em relação a indulto, graça e anistia. O presidente do Senado também esclareceu que não critica a decisão do STF quanto à cassação do deputado. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar um processo de competência originária em matéria penal, decide pela condenação, pela absolução, pela aplicação da pena privativa de liberdade ou não, pela pena de multa, pela perda de direitos políticos, pela inelegibilidade e pela cassação. O que eu me referi é que a cassação de um mandato outorgado pelo povo através das urnas deve se dar no âmbito da Casa Legislativa pela votação dos pares no processo de cassação na Casa Legislativa. É apenas uma pontuação jurídica, técnica, constitucional, que está longe de ser uma afronta, uma crítica à decisão judicial. Por último, Rodrigo Pacheco comentou sobre a lei do impeachment. Em relação a impeachment, eu inclusive tomei o cuidado de instalar uma comissão de juristas no Senado Federal para poder reavaliar a lei do impeachment, que é a lei de 1950, então, portanto, muito anacrônica, com tipos de crimes de responsabilidade também muito ultrapassados. No que toca ao Senado, que a prerrogativa é de apreciação de pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal, não se pode fechar a questão, hora alguma, em relação a isso. Mas é preciso ter critérios, é preciso ter fato, justa causa, adequação, tipicidade em relação à lei que prevê os crimes de impeachment, e até aqui não enxerguei absolutamente nenhuma concretude que justifique impeachment de ministro supremo. Por isso, até aqui, rejeitei os pedidos que foram apresentados, inclusive um pedido apresentado pelo próprio presidente da República em relação ao ministro supremo, que foi por mim rejeitado e arquivado.